Já estamos no ar o programa Nossa Terra. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom dia para você que acordou agora, nessa manhã maravilhosa. Estamos aqui ajustando as câmeras, microfones do programa Nossa Terra, para levar até você a potente e soberana palavra do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe e que criou cada um de nós para o seu louvor, para a sua adoração. Você sabia que você foi criado, foi feito para ser um instrumento de adoração ao nosso Deus, ao Criador? Se você não sabe, agora você fica sabendo que você é importante para Deus e que o nosso Deus, ele nos considera como instrumento para a adoração da sua santa pessoa. Um bom dia para você, dona de casa, um bom dia para você, trabalhador rural, um bom dia para você, vendedor ambulante de nossa cidade, um bom dia para você, vigilante noturno, bom dia para você, mototáxi, taxista, você aí do Uber, você aí do aplicativo, um bom dia especial para você. Que esse dia seja repleto de paz, de carinho, de muita amizade, prosperidade familiar, que você possa se sentir bem nesse dia e que todos os dias desse ano sejam um dia prioritário na sua vida de paz, de amor, de alegria, que você possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Shalom, Ruth. Shalom. Hoje, para nós, é o último dia do ano. No calendário hebraico. 5.783. Nós vamos passar para 5.784. E diz assim: a todos os irmãos de Emuná, quer dizer fé, amigos e seguidores, Shana Tová Umekutá. Shana Tová. Que tenhamos um ano de 5.784 bom e doce, e que os nossos nomes sejam um memorial no livro da vida. Desejo de coração a todos um ano com muita saúde, paz e prosperidade. Que aquele que é eterno, o bendito seja ele, abençoe a todos. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Então, hoje é o último dia do ano de 5.783, de Adão até o dia de hoje, 5.783. Amanhã não, 6 horas da tarde de hoje, né? Tem a mudança de ano. Então, a partir de 6 horas da tarde de hoje, dessa sexta-feira, será o ano 5.784, né? Nós estamos nessa mudança aí, porque é como se fosse o Shana Tová, lá em Israel, é como se fosse dezembro, o 1º de janeiro. A partir de amanhã é como se fosse o 1º de janeiro. A gente agora na camisa. Então, o importante de cada um de nós que estamos aqui na Terra, temos que saber, Ruth, a contagem dos anos. Vai fazer um abraham? Eu já fiz. O ano novo. Ah, tu já fez? Já. Aí, mas foi tão curtinha, rapaz. Devia ter feito uma assim bem comprida. Mas, na realidade, gente, a alegria é imensa. Na hora dessas, os israelenses, Israel, estão correndo para baixo, para cima, organizando, ou muitos já organizaram a festa do Rosh Hashanah, né, Ruth? A festa que é feita de ano em ano, aonde é marcado aí o novo ano, a entrada do novo ano, a partir de 6 horas da tarde, de acordo com a Bíblia. O calendário judaico é baseado na Bíblia, né? E aí, por isso que a mudança de ano acontece 6 horas da tarde da sexta-feira. Aí, quando vai entrando o Shabat, aí já está entrando o ano novo, que aí começa a mudar o calendário. Então, o calendário nosso, o calendário da Bíblia, o calendário
do povo hebreu. Shalom, shalom, Evanice. Evanice. É um calendário diferente do gregoriano. Porque as nações usam o calendário gregoriano, que é esse calendário que o ano termina no dia 31 de dezembro e dia 1º de janeiro é o primeiro dia do ano. Já é por isso que muitas coisas na Bíblia que é datada, que as pessoas, muitos pregadores querem datar, querem fazer assim, apologia à sabedoria, né, pessoal, e quer dar data precisa para que aconteceu isso tal ano, assim, na época assim, e não bate certo. Não bate porque a Bíblia ela é regida, né? Regida pelo esse calendário aí que nós lemos, que vem do povo judeu, né? Desde Adão. O calendário gregoriano tem uns 2000 anos, né? Por isso que assim, o aniversário de Jesus não é dia 25 de dezembro. Não. Se você for pelo o calendário da Bíblia mesmo, baseado na Bíblia, aí você vai achar lá a data que ele nasceu foi em abril, né? Então dá muita diferença. Mas as autoridades da época do passado emplacaram essas coisas do engano, que aí todo mundo vive nesse engano, né? Comemora os dias sem ser aqueles dias, e diz, não, mas o dia é esse. E acabar na realidade, quando você vai para o verdadeiro calendário, é que você vai entender. As datas estão tudo erradas. As datas estão tudo erradas. Então, as previsões que são feitas aí, quando bate data, a gente já não acredita. Não acredita porque está no calendário gregoriano. Aí, no ano novo, o que se come? Né? Muitas vezes a pessoa quer comer peru, mas o peru, ele é tipo galinha, ele só cisca para trás, né? Ele puxa tudo para jogar fora, né? Para trás. Então, a gente tem que comer o que é que diz? Peixe é o quê? Um animal? O que é? Peixe é peixe. O peixe, por exemplo, assim, a cultura judaica optou por comer o peixe no dia de hoje para amanhã, né? Não. O peixe, por quê? Porque o peixe é um dos animais que mais se multiplica, reproduz na Terra. Nós temos aqui. A gente deseja que cada um ele se reproduza ou tenha prosperidade, assim como o peixe. Aqueles que criam peixe, vê a fartura, né? Por exemplo, porque cada peixe, a fêmea, quando ela reproduz... É uma tilápia pequena, ela reproduz 1.200 filhotes. Pequena. E aqueles grandes que o pessoal vê, a gente vê eles tirando aquelas barrigadas. Peixe grandão. Quantos ovos tem? Aquelas sacolonas tem mais de 1 bilhão de ovos. Então, a base do judaísmo é comer cabeça de peixe. A gente come o peixe mesmo, mas o forte mesmo para o dia de hoje para amanhã é comer a cabeça do peixe. Porque a cabeça do peixe é como diz assim, que você seja cabeça e não cauda. Porque o peixe ele só vai para frente. Diz assim, o único peixe que dá ré é o... O que dá ré é o cará. O cará. Mas, Ruth, o que a gente vê em termos de comer cabeça de peixe, o que tem ali? Tem um fósforo, né? Tem um fósforo. O cérebro do peixe, aquilo ali, quando você come, vai facilitar a tua mente, melhorar mais, né? A pessoa que come cabeça de peixe constantemente não vai ter Alzheimer, esse mal de Parkinson, não. Porque tudo isso aí... Já tem peixe que tem um ômega 3, né? Os peixes têm ômega 3, que vai servir também para ajudar na circulação, né? A circulação sanguínea, né? Então, é interessante que nós venhamos entender que para tudo desse ano tem um dia reservado para cada coisa que Deus escolheu. E outra pessoa come maçã com mel de abelha, porque é para desejar que o nosso ano seja doce como mel, né? Aí, Ruth, então hoje em Israel já estão se preparando para receber o ano 5.784, que é o ano que está chegando aí.
essa mudança. Essas previsões, essas profecias que a gente vê aí, que a gente chama logo de profecia mentirosa, porque não bate com a data da Bíblia. Não bate. Não dessas profecias aí aleatórias que eles jogam aí na internet, que o pessoal fica apavorado, né? Ah, porque fulano profetizou isso, profetizou aquilo. Ei, existe profecia e existe adivinhações. Mas, às vezes, tem gente que sabe adivinhar, né? Mas tem outros que ficam... A adivinhação não procede do Hashem. Porque a profecia é uma coisa, procede do Hashem através de seu espírito. Já a adivinhação, ela procede de um espírito de adivinho. Né? Então, a gente deve ter bastante cuidado. Olha, a profecia que nós devemos viver, em pautar nossa vida, é a Bíblia. É a Bíblia. Porque a Bíblia nunca errou, e as profecias que já aconteceu do passado, que está acontecendo agora e que vai acontecer. Eu vejo assim hoje uma maneira de que no passado nós pregamos muito contra certas coisas e pregamos muito. Isso não é profecia, a gente pregava que ia acontecer, né? E às vezes prega por ouvir os outros falar, né? Quando se fala, a ciência, ela ensina que tudo nesse mundo está conectado. Tudo. E a gente pregava sobre o anticristo, né? Pregava que ia haver uma só moeda, pregava que ia ter uma só religião. A gente está vendo isso acontecendo. O número da besta. E a besta significa o homem, né? Na besta, nas profecias, pode ser os homens e os animais, ou o poder. O poder. Mas o número significa o CPF, aonde você chega, só compra e vende através do teu CPF. Então, o que está conectado? Tudo está conectado. Todos nós estamos vigiados pelos governos, todos nós, pelos presidentes. Você aí está me assistindo. Você pensa que você esconde algumas coisas que você acha que você escondeu? Principalmente com cartão. Agora com esse negócio do Pix aí, ninguém vai esconder mais nada, não. Esse aí é o chip, né? Por exemplo, sabe onde você está, o que você gastou, o que você recebeu. Aí, aquela profecia de Apocalipse, só vai vender quem tiver a marca da besta, né? Aí você pode observar, quando a gente pregava naquelas épocas, essas coisas, mas está tão distante, hoje a gente está vendo aí, porque, olha, se você é um aposentado, na tua casa não pode ter outro aposentado. São leis que os homens criaram. Aí alguém diz, não, mas eu vou me aposentar, eu tenho idade para me aposentar, eu vou me aposentar. Chega lá, não aposenta. Você vai receber um auxílio, mas aposentar mais de um numa casa, são leis. E eles acham que, o governo, né? Ele acha que a pessoa, quer dizer, numa casa, pode viver com salário, né? 4 pessoas. Não, mas o que eu quero chegar aí não é nem tanto assim, o valor do salário. Sabe o que é? É que as pessoas pensam que engana o governo. Não engana. Não engana, porque você tem que declarar a sua renda. Aí você declara a sua renda que não ganha nada. Mas lá no teu Pix, você pagou alguma coisa de R$500, de R$600, de R$1.000. Quando for no final do ano que vem, agora ano que vem, vocês vão ver o que vai acontecer com muita gente. Vai entrar em parafuso. Porque declararam que não ganharam nada. Aí, de repente, vem o pente fino do leão. Pente fino do leão. Não é diabo, não. É matemática pura e viva a administração dos governos. Isso aí. A gente já preveniu o povo há mais de 20 anos, 30 anos, nas pregações, rádio e televisão. A gente fazia, e alertando o povo para que se organizasse. Porque o governo,
na realidade, todo governo que já teve na Terra, eles cobravam imposto. Todos. O governo, ele vive de arrecadar imposto para poder fazer os benefícios no país. O presidente, o governador, o prefeito precisa de receber os impostos, senão como é que ele vai trabalhar? Como é que ele vai pagar as folhas de pagamento? Então, tudo isso aí são rendas necessárias e que todos os países que já existiu, que já existe, todos vivem debaixo dessa mesma lei. Aí faz o que tu queres e será tudo da lei. Então, na realidade, Ruth, nós estamos vivendo o futuro. Aquilo que a gente pensava um dia, a gente falava, a gente achava que ia acontecer, mas não achava que ia acontecer com nós. Né? Não, e outra, a gente está querendo uma internet melhor. Só que não sabe que daqui a um dia nós estamos como se fosse numa casa vigiada dia e noite, né? Não é o dia, nós já estamos. Aonde você anda, você acha que está tranquilo, ali ninguém está vendo, mas as câmeras estão vendo. As primeiras... Olha, o meio que começaram a vigiar aqui na Terra foi através da televisão, da parte stand-by, que é aquela luzinha que fica acesa direto na tua casa. Aquilo ele está te vigiando. Está no quarto, está te Lembra aquele estudo, um seminário que nós tivemos com alguém das Forças Armadas dos Estados Unidos, um pastor que veio, aí explicou tudo isso aí pra gente. Vendeu DVD, né, naquela época, CD, mostrando que todos nós já estamos no Big Brother Universal. E agora com 5G. Aí o pessoal diz, o 5G é do diabo. Não, gente, não tem nada a ver com o diabo, não. Nada disso que eu estou falando aqui tem a ver com o diabo. Não. Mas o governo precisa se organizar, porque cada ano que passa, a população da cidade cresce, do país, do estado cresce. E se o governo não tiver, assim, essas máquinas poderosas, como computadores, para poder saber quantas pessoas tem na cidade, quantas pessoas deve à nação ou não, quantas pessoas estão trabalhando, quantos não estão, quantos estão contribuindo, quem é que deve ser aposentado, quem não deve. Né? Você vê que tem mais de 1 milhão de pedidos de aposentadoria parado. Nunca mais ninguém viu falar que aposentou ninguém. É porque está superlotado o pedido de aposentadoria. Mas aí o governo vai começar a deslanchar esse povo. Né? Aposentar e também o auxílio, aquele auxílio que a pessoa já... Ele não contribuiu, mas chegou a data de 65 anos, aí ele tem direito àquele auxílio que é um salário mínimo. Quem é que não quer? Então, o que nós estamos falando aqui não é mal de governo, não é mal de prefeito, não é mal de presidente. Nós estamos falando aqui a organização, porque essa organização que estamos falando, Ruth, é uma organização mundial. Não é só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, todos os países, grandes e pequenos, eles têm essa mesma administração. E para nós nos precaver, porque, Ruth, o que eu acho correto é a pessoa ser verdadeiro. Porque, vamos supor, o crente que deve não paga. É feio, né? O crente que não paga imposto, ele está errado. Crente que vai, que deve imposto, aí está dizendo que vai para o céu, como? Se a Bíblia diz que ladrão não entra no reino do céu. Faz gato na energia. Que faz gato na energia, compra fiado e não paga. Isso não é crente. Pede emprestado, não devolve. Não devolve, isso não é crente, isso é um estofo. Está se enganando e está enganando os outros. Ser crente é ser fiel a Deus. O crente mesmo verdadeiro, é aquele que busca a Deus sem interesse financeiro. Agora, a santidade dele com Deus é que faz ele prosperar. É por isso que a gente fala muito nos mandamentos, porque aquele que cumpre e obedece os mandamentos, ele não vai roubar, ele não vai enganar, ele não vai levantar falso testemunho, porque tem muitos que mentem e dá jura, né? De pé junto, como diz o Ruth,
Hoje você já pega o celular, encosta no outro e paga a conta. O cartão também. O celular está onde? Na sua mão. O cartão está onde? Na mão. Na mão. Você pensa que nós não estamos vivendo aquela época apocalíptica, apocalipse, que a gente pregava? Nós estamos vivendo. Tá. É na testa. É na testa. Do que tem na testa? Na testa, lá dentro, tem gravado a tua senha. Tá. A tua senha. Aí se você chega com... tanta senha que tem hora que a gente vai botar no cartão, aí a vez erra porque tá pensando no outro. É muita senha. E se você errar 3 vezes, aí bloqueia. A gente tem senha Então, para o aplicativo, ela tá aqui, ó, senha ela do tá cartão. Aqui, ou aqui. Aí se você tem vários cartões, aí a senha para todo canto. Eu não acreditava. E às vezes tem que decorar a senha do marido, que o marido esquece. Não, mas porque eu sou um caso especial. Eu tenho 66 anos, então, quer dizer, você é minha cuidadora. Além de ser minha esposa, passa a ser cuidadora, por lei. Enquanto, como é que a gente chama? Que você que além de ser esposa, é cuidadora, é secretária, é cozinheira. Abaixo de Deus, você é tudo para mim. Pronto, eu me declarei. Não sei se eu vou me arrepender um dia, mas eu me declarei. Declarei o meu amor. Não, vamos para Jó. Vamos começar. Nós estudamos ontem o capítulo de Jó 3, né? 3. A qual, antes, né? Parece que é no 2, que vem os amigos dele, que passa 7 dias. Eu estava, no capítulo 2. Eu estava lá na feira de Abaetetuba, lembra aquela feira? Dia de domingo. Aí coloquei um caixa de som PR500 em cima de uma banca lá. Estava lá de um pescador que ele não estava usando. Instalei, pedi energia, comecei a fazer um culto. Coloquei o pessoal para cantar lá. Aí as irmãs cantavam, outro cantava, outro cantava. Aí, agora o pregador é eu. Aí eu fui pregar, era pastor, né? Fui pregar sobre Apocalipse. Só vai comprar, só vai vender quem tiver a marca da besta. Quando eu olhei para a porta do mercado de peixe, estava todo mundo com a faca na mão olhando para mim. Aí o Ed Carlos disse, não correr? Não ficar aqui. Aí as irmãs olharam para lá, todo mundo com a faca. Sabe que faca de peixeira é daquela grandona? De açougueiro. Aí eu disse, só vai... Eu repeti, né? Enchi o peito assim e falei, só vai comprar e só vai vender quem tiver a marca da besta. Está escrito aqui. Pode ser no mercado, pode ser na feira, em qualquer lugar. A Bíblia diz que vai chegar esse dia. Aí eles olharam para mim assim, aí baixaram a cabeça e entraram tudo pro mercado. Aqueles cabas bem ali, rapaz. Aquele dia vai ser o último dia da minha vida, se Deus não tivesse plano comigo. Mas como é que pode? Só vai comprar quem vai vender, quem tiver a marca da besta. E o número dela é 666. Então eu preguei isso e quase morri. Tirei fino. Andei no vale da sombra, não só eu, mas todos que estavam ali. A gente ia morrer mesmo. Mas, Ruth, vamos para Jó. Se a gente for falar de nós mesmos, testemunho, nós temos muito testemunho para contar, né? Temos. Aí aqui nós lemos que no capítulo 2 de Jó, vieram os amigos de Jó e passaram 7 dias, 7 noites ali junto com ele, mas não falaram nada. E o que você acha? Que uma pessoa chega perto de você e fica ali e não fala nada. Ele está te vigiando. Porque o que ele foi fazer ali? Só ficar te olhando? Só ficar ali? Ruth, mas deixa eu te falar uma coisa. Eram três companheiros de Jó. Que se dizia amigo. E eles foram amigos mesmo, porque foram lá. Eu não ia. Não tá um leproso lá se desmanchando de ferida. Quem encostar tá sujeito a pegar. Mas a gente diz assim, eles foram lá, agora saber a distância que eles estavam. Porque se eles não falaram nada e só ficaram ali, alguma coisa eles estavam fazendo. Eles poderiam estar orando em espírito. Porque também a gente pode orar no pensamento, né? Eu sei que telepatia não era.
Porque o outro estava sofrendo e ele estava ali apavorado de ver tanto sofrimento na vida de um ser humano. Porque tem pessoas que ele chega na tua casa para ver o que você tem. Muitas vezes ele olha até na geladeira, inventa de pedir água para ver o que tem. E depois sai falando. Aí diz assim, a fulana ali não tem nada. E daí tira assim, você só tem água, a tua geladeira só tem água, não tem nenhum suquinho não. Quer dizer, ali já é uma maneira de quê? De sair propagando o que você está passando. Olha, Ruth, foi um mistério que aconteceu que a gente não pode explicar, né? Não pode explicar porque tudo na Bíblia, como eu digo, tem dois caminhos. Tem um paralelo ou tem paradoxo. Então, são palavras neutras para nós não podemos explicar porque eles ficaram parados todo esse tempo ali na frente do servo de Deus que estava ferido com lepra. E foi daí alguma coisa que eles fizeram que Jó se desgostou e desejou nunca ter nascido. Agora no capítulo 4, nós vamos ler que diz assim. Se você tiver a sua Bíblia, vamos nos acompanhar, vamos estudar, para depois a pessoa não dizer assim, não, ela falou assim, assim, não está na minha Bíblia, né? Então vamos acompanhar, vamos ler, para ver o que está escrito. E diz assim, no versículo 1 a seguir. Respondeu-lhe então Elifaz, o emenita, e disse, antes uma palavra te dirigida, ficaria aborrecido? Mas quem se poderia conter se não falar? Orientaste a muitos e conseguiste fortalecer mãos que eram frágeis. Tuas palavras sustentaram ao que estava por desfalecer. E deram firmeza a joelhos que por fraqueza se dobravam. Agora, porém, quando a desgraça te atinge, te mostra desfalecendo, quando ela te alcança, te desesperas? Não reside tua confiança no temor que guardas a Deus, a tua confiança na retidão de teus caminhos? Lembra, eu te peço, quem teria perecido sendo inocente? Ou quando foi o justo abatido? Conforme o que tenho visto, os que praticam a iniquidade e os que semeiam o mal são os que colhem seus frutos. O alento de Deus os faz perecer, e o sopro de sua ira o consome. O rugir do grande leão, o bramir do leão e os dentes do filhote perdem-se em vão. Por falta de presa, perece o adulto e ficam espalhados e desprotegidos as crias da leoa. Furtivamente me atingiu uma mensagem do qual um sussurro lançou meus ouvidos. Em pensamentos trazidos pelas visões noturnas, quando o sono profundo envolve o ser humano, atingiu-me o pavor, estremeceram todos os meus ossos. Passou, então, ante meu rosto um espírito que arrepiou meus cabelos. Prostou-se à minha frente, mas não pude discernir sua aparência. Era aos meus olhos apenas uma forma. Ouvi então uma voz tranquila a dizer, poderia o homem ser um mortal? Ser mais justo que Deus? Pode o homem ser mais puro que seu Criador? Eis que não confia em seus servos e a seus anjos atribui fraqueza. Menos ainda poderá confiar nos que habitam em casas feitas de argila, cujas fundações se apoiam na areia e que podem ser esmagados tão facilmente
como os vermes. Tá Entre bom. a manhã... Tá Eu ia bom. terminar, só tinha um versículo. Pois termina. Entre a manhã e a noite são destruídos. Perece para sempre, sem que ninguém sequer perceba. Seu vã orgulho lhe é arrancado e morre sem sabedoria. Ruth, essa parte aqui, ele repreende a Jó. É. Né? Então respondeu Elifaz, ternita, e disse: se intenta alguém falar-te, enfada-te, que todavia poderá conter as palavras, eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. E as tuas palavras têm sustentado os que tropeçam. E os joelhos vacilam, têm fortalecido. Mas agora, e chegando a tua vez, tu te enfadastes, sendo tu atingido, te perturbas. Aqui, eles olharam para ele, aqui, quando ele está falando, que viu ele ajudar muita gente, centenas e centenas de pessoas, de gente, Jó ajudou como um bom homem. Mas, na realidade, ele não só levantou muita gente, mas ele cuidou, sustentou e tinha um bom nome na sociedade. Agora chegou a vez dele de se deparar com a tribulação, que ele nunca tinha se deparado com um tipo de tribulação dessa maneira. Aí ele viu e disse: tu não era aquela fortaleza, aquele homem conselheiro, porque para dar conselho é bom, né? Todo mundo sabe dar um conselho, todo mundo sabe dar as coisas. Se fosse eu fazia assim. Eu sempre digo no programa: gente, não te aconselhos com derrotado. Quando tu vê uma pessoa derrotada, sai de perto. Porque a insatisfação dele vai te atingir. A derrota dele, os espíritos que levou essa pessoa à derrota, vai te usar também para te derrubar. Então, aqui, Ruth, sim, tudo bem que foram os amigos dele, que foi até ele. Mas quando vira a decadência, o desânimo, porque como é que o cara está leproso, cheio de pataca, de ferida, fraco, vai estar sorrindo, mostrando os dentes? E ter palavras de... E ter palavra de incentivo, não. Aqui é a hora, Ruth, que a pessoa busca na cabeça uma ideia, não tem. Esvaziou tudo que ele tinha na cabeça, esvaziou. Porque o que Deus quer do ser humano? Uma mente sã e o corpo sã. Porque uma mente doente e um corpo doente não produz nada e só pensa em enfermidade. É isso mesmo. Uma pessoa doente, ela só ouve a voz da enfermidade. Ela não consegue mais ouvir, é por isso que muitos morrem. Ontem eu estava assistindo um filme, até na Globo, e ali uma criança, um adolescente, estava cuidando do vovô dela. Só que ele tinha Alzheimer. Esquecia tudo. Aí o médico foi explicar, né, por que ele estava naquela situação. Depois que a esposa dele morreu, aí ele perdeu a vontade de viver, de fazer os seus projetos, de trabalhar tudo. Ele já estava com a certa idade. Aí disse, olha, chegou a certa idade dele e ele perdeu a esposa, perdeu seus projetos e o cérebro murchou. Porque aqui dentro tem muitos conectores, muitas coisas elétricas funcionando dia e noite. E o que nos faz estar vivo é os nossos projetos de vida. Botar em prática. É o nosso trabalho, a nossa preocupação com fazer isso, fazer aquilo. É isso que nos move, é isso que move dentro de nós o verbo bará, que a Bíblia fala. Criar. É o criar.
O criar. Quando você está criando, você está destruindo o teu corpo muita enfermidade. Mas você parou de criar, aí o teu cérebro vai murchar. É por isso que as pessoas, as senhoras, quando fica com uma certa idade, tem que fazer crochê, tem que bordar, tem que ler, porque tem que botar o cérebro para trabalhar. Se não, porque a nossa mente, o nosso cérebro, Ela para, né? o Eterno fez a nossa mente pura, pura. Toda mente é boa. Agora, existe mente preguiçosas. E a preguiça da mente, ela retarda o corpo. Traz, por exemplo, assim, tem pessoas que levantam de manhã, é dor aqui, é dor acolá, né? O que é isso? Vai no médico, o médico diz, isso é má circulação. Não faz um exercício. Não faz uma dieta. E aí vive do jeito que quer. Come o que acha que deve comer. Você não é mais jovem. Não. O teu organismo já teve desgaste, muito desgaste. E a falta de exercício, às vezes, te bota a ficar aleijado. Eu passei um tempo que o meu joelho, quando eu andava, dava um troque, e doía, né? E às vezes eu andava puxando a perna. Eu fui fazer exercício porque quase toda praça tem uma academia, né? Uhum. E eu fui fazer exercício lá, nas pernas, pedalar e outras coisas. Pronto, acabou. Outra vez eu levantei, e quem disse que eu levantava os braços? Tem gente que vai pro médico e diz que é um tal de bursite, não sei o quê. Eu fui pra academia de novo ali da praça, que é de graça, não paga nada. Fiquei boa. Numas rodas que tem, que a gente faz igual quando tá dirigindo carro, faz assim. E acabou. Quer dizer, tudo é falta de exercício. Se a gente se acomodar, aí cria ferrugem na perna, nos braços. Todo paciente, quando vai ao médico, a primeira coisa que ele pergunta, você faz exercício? Aí tem gente que dá cara de pau. Faz. Quantas vezes por semana? 3 vezes? 3 vezes. Mentindo, rapaz, pro médico. Aí o médico passa a documentação baseada naquilo, na informação que ele deu. Aí, por exemplo, muitos remédios, às vezes, não dá nem resultado, porque a pessoa chega com o médico, fala uma coisa, e na realidade vive outra. Tu fuma? Não, senhor. Não. Tu bebe? Não, senhor. Mas final de semana tá com a cara dentro de um copo de cerveja. E aquele, ultimamente, é aquele nervo ciático, que dói a perna, que é uma luta, às vezes, para puxar. Que é coisa de velho. Sai puxando a perna. Tudo também é falta de exercício. Quando você começa a fazer exercício, você vê que alivia e fica bom. Vai esticando, porque o nervo também, o nervo é igual liga de baladeira. Se não tiver em exercício... Se você tiver uma baladeira e guardar, quando você for puxar, ela quebra. Assim também é o nervo. O nervo, se você não estiver manejando ele, o que vai acontecer? Ele vai atrofiando. Vai atrofiando. Mas, meu amigo, minha amiga, nós vamos voltar aqui para o nosso patriarca, o Jó, né? Em hebraico, Jó. Eu conversando lá no Mateus com aí um irmão, e ele falando em hebraico para mim, eu olhando para ele. Então, em Marabá tem muita gente já, né? Hoje, lá no bairro do Cabelo Seco, o bairro mais querido de Marabá, né? Lá vai ter hoje, no final da tarde, a recebida do Ano Novo Judaico, né? Os irmãos lá vão fazer uma festa lá e eles estavam se organizando para fazer tipicamente judaica, né? Nós estivemos lá, eu falei, se der tempo a gente vem, se não, mas eles vão festejar. Aqui na sinagoga esse ano nós não vamos festejar, mas todo ano a gente festeja as festas judaicas, 7 festas judaicas. Ruth, e aí, Ruth? Vamos para o versículo 6 que diz assim, porque muitas vezes a pessoa fala e você tem que vigiar. Ele joga indireta para você e às vezes aquelas palavras te machucam, né? Às vezes mais do que um tapa ou outra coisa. Ele diz no versículo 6, não reside tua confiança no temor que guardas a Deus, a tua confiança na retidão de teus caminhos? Quer dizer, tu não confia em Deus? Aí o 7, lembra, eu te peço, quem teria perecido sendo inocente?
Porque diz assim, se tu é inocente, por que tu tá perecendo? Por que tu tá doente assim? Mas isso é o pensamento do homem. Do homem. Do homem. É, porque ele estava dizendo lá para ele. Porque ele pensando assim, ele falou. É. Agora, o que aconteceu com Jó foi uma disputa entre o Eterno... Não, todo mundo sabe, não. Tem gente que não sabe. Que o Eterno e Satã, lá no céu... Kel, Shalom, bom dia. Kel, qualquer dia nós vamos lá no Maurino, rapaz. Vamos se organizar pra gente ir lá no Maurino, lá passar um domingo lá. Hein? Aí, Ruth, ó, quer ver? Presta atenção. Hashem, o Adonai, Hassatã. Todo dia eles se encontram lá no céu. Aí tem uns pregadores que, rapaz, porque o diabo é isso, aquilo. Tu é pior do que o diabo, rapaz. Tu nunca foi no céu. E o diabo vai Satã, aqui a Bíblia mostra que toda reunião do Tamid, ele está lá. Está lá. As pessoas precisam estudar para entender que o diabo, ele é mau, mas é porque Deus manda ele ser mau. Ele não pode fazer o bem. Ele só faz o mal, porque é o ofício, é o ministério dele que Deus mandou. Agora, quando coloca o diabo contra Deus, aí é que você se ferra. Porque não existe essa luta do bem com o mal. É só na nossa cabeça que na terra. E cada anjo, ele tem a sua missão. Tem um anjo da morte. Tem uma série que eu estava assistindo, é muito bonita. Ó, dona Dina hoje acordou cedo. Hoje tem açaí, né, dona Dina? Vamos tomar açaí aí. Um abraço para você, dona Dina, e também o pessoal da UTI Céu, né? Fica pertinho. Eu estava assistindo essa aí série. Da dona Dina, a rainha do açaí. Chamado Shaulon. Shaulon é uma coisa assim o nome da série. E tem o anjo da morte, tem o anjo do sonho, que começa pelo esse anjo que foi preso do sonho. E o da morte é muito bonito quando ela chega para buscar um que era judeu. E ele tocando violino. Quando ele vê ela, disse, já é a hora? Ela disse, Ele disse, mas espera mais um momento. E ele faz o Shema Israel. Vamos fazer aqui uma brachá. Quando ela... Depois nós vamos. Né? Quando ele termina, ele já está fora, né? Do corpo. Aí segue com ela. Ele fez o Shema? Foi o Shema Israel. Israel. Shema Israel, Adonai, Elohim. É a última oração Adonai, que o judeu faz. Quando ele terminou, disse, embora? Disse, não, tu já está aqui com a gente. Já está fora. A morte do justo é no piscar de olho, você muda de situação. Muda para melhor. Porque todo anjo, quer dizer, cada um tem a sua missão. Né? E quem foi buscar ele, esse judeu? Foi a morte. Foi a morte. A morte. O anjo da morte. Aí as pessoas, olha a morte, ó. Faz como se fosse um bicho, coisa. Feio, dos olhos de fogo. Com a foice. Que vem com a foice para cortar no pescoço, só no pescoço. Rapaz, isso tudo é invenção. Ei, nós precisamos mergulhar mais na Bíblia e mergulhar nessas águas caudelosas da Bíblia para a gente conhecer a verdade, porque só a verdade liberta. Só. Aí aquela Senão a pessoa fica aprisionada, com medo de tanta coisa, e no final não E como é que ele conheceu a morte? Quando a morte se aproximou dele, eu vim te buscar. Já? Ele já sabia. Já estava velhinho já, né? Ele já sabia. Estava preparado, né? Aí disse, peraí, deixa eu só fazer essa oração aqui. Aí nós vamos. Quando terminou, ele disse, bora? Disse, não, nós já estamos. Já estamos. Já tá. Porque é uma questão... A morte, na realidade, gente, a morte, a morte, ela vem para buscar o ser humano, tirar da ilusão e colocar na verdade. Só tirar do corpo, fazer a passagem. Pois mas que diz assim, tirar da ilusão, porque esse mundo aqui é um mundo de ilusão. A gente só pensa em crescer, em se dar bem, em pisar nos outros, né? E fazer aquilo que o coração entende. Mas quando a gente sai desse corpo aqui, aí é que a verdade, a realidade aparece pra gente. Aí tu vai saber quem és tu. Quem sou eu? Quem somos nós? Né? Não és ninguém, não é nada. Quando eu te conheci. Então quando, olha, Ruth, o bebedor, o consumidor, o cachaceiro, pé inchado. O viciado. Quando ele bebe muito, chega uma hora que ele tem, depois do vômito,
da boca amarga. Tá tipo um porco, né? O quarto É, animal da aí bebida. tem aquela hora da reflexão. Mas ele só tem depois que passa. É a Enquanto hora ele tá ali. calma, senhor. É a hora, ele está no efeito do álcool, mas o álcool lhe levou lá no estado de solidão. E aí ele sente que ele não é nada. Ele sente o vazio. E quando ele... Porque aquilo, Ruth, na realidade, o bêbado, ele não dorme, ele desmaia. Ele desmaia. As pessoas pensam, mas o cara bebeu, aí sentou ali, dormiu. Ele não dormiu, ele desmaiou. E aquele desmaio ali, ele pode não voltar. Pode não voltar, porque aquele desmaio foi adquirido. Não é um sono natural, que você deita, dorme, quando acorda, pisa no chão sadio e agradece ao Criador. Não é esse tipo de sono, ou de sono. O bêbado. Eu tenho sempre uma curiosidade, o que leva o homem a fazer isso? Porque eu sei que tem pessoas que começam bebendo ali só no dia que tem festa, um aniversário, tem outros que é só dia final de semana e depois está viciado. Mas tem uns que não. Eles levam o vício para esquecer, né? Como uma vez a droga. A pessoa quer esquecer, aí toma uma vez um monte de remédio, aí dorme, esqueceu. Porque passou um trauma, né? E eu sempre, quando eu vejo a pessoa num vício assim, eu quero saber o que levou ele àquilo. Não bate uma placa. Se beber para esquecer, pague antes de beber. Se não esqueceu, aí como vai pagar. Eu vou lá no bar tomar umas lá para me esquecer a minha amada que me deixou. Aí eu bebo e esqueço de pagar. Sai sem pagar. Mas vamos para cá. Aqui no 7 diz assim, lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? Pois é. Peraí, mas aqui é uma pergunta. Mas diz assim, se tu diz que é inocente, como tu tá sofrendo assim? Calma. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? Aí tá no ponto de interrogação. Aí vem de novo. Aonde foram os retos destruídos? Onde é que estão os retos destruídos? O justo? Tá o Sadiquim, Sadiquim, não é hebraico? Sadiquim. Onde estão os Sadiquim destruídos? Porque o que estava acontecendo ali, eles não entendiam, Jó também não entendia. Porque estava passando aqui. Porque Deus falou para Satã, que Jó era um homem fiel, temente a ele, que se desviava do mal. Tu viste o meu servo Jó na terra, Baruch Hashem? E Davi, ele fala no Salmo, não sei se é 27, que ele diz, nunca viu o justo desamparado. E nem a sua descendência, Bedigar. E por que Jó era mas justo? aqui, Ruth... A gente sabe que era uma prova, mas os inimigos dele estavam fazendo essa pergunta. Mas aqui, Ruth, está fazendo a pergunta, porque muitos lê direto e não passa nas pontuações. Porque aqui é uma pergunta, lembra-te? Aí, 2 pontos. Acaso já pereceu algum inocente? Fez a pergunta. Tu já viu perecer algum inocente, rapaz? E escuta. Tu tá perecendo? E tu tá doente? Tu tá na sarjeta? Tu perdeu tudo? E onde foram os retos destruídos? Onde está o Sadiquim? Onde está? Já está destruído? Se tu diz que tu é justo... Aí ele... E tu tá dizendo... Mas aí ele continuou dizendo que era justo. Pois é, porque o pior, a coisa que mais machuca a gente é quando a gente é inocente e alguém tá te acusando. Pois é, mas aí, tem muita gente boa sofrendo perseguições. E não sabe. Mas se for uma disputa assim, porque o diabo não encara Deus para brigar. Não. Deus, ele é pai, mas ele também tem algo de criança dentro dele. Tu viste o meu servo Jó, homem temente a mim, que se desvia do mal? Aí Satã olhou para ele assim com aquele ar de orgulhoso, né? De intimidade, de amigo, porque Deus é amigo de Satã. Aí, ele é pai, né, do Satã. Ele fez o Satã. Por exemplo, Satã, por que Satã tem esse direito de entrar lá no céu? Porque ele está na lista dos não nascidos. Tem Bíblia que diz que ele é filho, tem Bíblia que diz que ele é o anjo, né? Depende, assim, os anjos de Deus quando se reuniam com o Eterno. Os filhos de Deus quando foram, ele estava lá. Quer dizer, o Eterno, ele permitiu Jó passar por tudo aquilo.
Porque quando a primeira pergunta que Satã diz assim, mas também bora ver até que ponto ele te serve. Deixa eu tocar nos bens dele. Porque tem pessoa que só serve a Deus enquanto tá na vida boa, Tá na né? boa, na boa, na boa. Na boa. Na boa. É. Aí tá tudo bem. Aí quando vem a As prova, tribulações, aí é a prova, as né? lutas, as enfermidades. Porque Deus prova, não tem jeito, Deus prova. E outra coisa, Ruth, a gente quando começa a folgar, ter um pouquinho de dinheiro, as coisas tudo bem, a gente deixa até de orar. É verdade. Deixa de orar, Não de ler. jejua. Aí, Tem pessoas que dizem, não consigo. não, mas estando com dinheiro, qualquer coisa resolve no dinheiro. Esquece de resolver na oração também, né? Mas tipo, tem pessoas que ela paga outro para jejuar. Eu te pago tanto para te orar e jejuar por mim. Aí, eu já conheci uma empresária que era assim, ela pagava, ela tinha a profeta de estimação. Pagava. Ela mantinha, né? Mantinha. Mas, Ruth, mas é cada um luta da sua maneira, com as suas forças, cada um suas seu espadas. quadrado. Aí aqui, Ruth, vem o oitavo. Porque ele não respondeu, né? Ele não respondeu, porque as perguntas elas foram ali, assim, tipo um tum-tum. Aí 8 diz assim, segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam mal, isso mesmo, eles cegam. 9. E com o hálito de Deus perece, e com o sopro da sua ira se consome. Quer dizer, quem faz o mal, aqui ele está falando, vamos pegar um trocadilho aqui. Ele está falando quem faz o mal, recebe o mal. Ele agora já entrou para acusação. É isso aí. Ele começou a fazer pergunta, mas a pergunta não é uma acusação, é a perguntar. Perguntar não ofende. Não, ofende sim, porque ele está te jogando em direta. Se tu tá passando na pior, ele diz, nunca vi o justo passar por isso. O inocente passar por essas coisas, nunca vi. Aí Ruth, repara o que ele disse. Rapaz, olha, com o hábito de Deus, esses aí que fazem o mal perecem. E com o sopro da sua ira, se consome. Quer dizer, a ira de Deus, o sopro dela consome aquele que faz o mal. Estava consumindo já. Aí viu ele acabado, porque ele estava só esqueletinho. Tu lembra só contando miséria. Quando eu estava com câncer, era só aquele era. Só que já tinha cabeça. Aí Ruth, as canelas fininhas, pá, minhas canelas batiam no outro, pof. Aqui o caso dele estava pior. Tava pior, porque ele estava fedendo. Uhum. Ele estava com a lepra ainda. Aí o 10 disse assim: o rangido do grande leão. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz. E os dentes dos leãozinhos se quebram. O que é isso? Maldição hereditária de família. Passando de um para o outro. Que diz assim, o pai come a manga azeda, os dentes dos filhos que desbota. Tem um ditado nisso. Perece o leão porque não há presa. E os filhos da leoa andam dispersos. Quer dizer, quando o leão perde os dentes, ele morre. Como é que ele vai? Ele vai pegar uma presa? Né? A não ser que os leões... Cai os dentes, cai as unhas, e aí ele vai matar o quê? A gente, através da internet, a gente vê cada coisa. Outro dia eu vi que tem um tipo de pássaro que quando aquele pássaro que já está velho, que ele não consegue mais caçar para comer, os pássaros menores que traz o alimento e bota no bico dele. A gente vê, às vezes, acha que o animal não tem sentimento, né? E a ave tem. Eles cuidam dos anciões dele, mesmo sendo pássaro. Né? Olha, Ruth, vamos logo lá para o 12. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. 13. Entre os pensamentos de visões noturnas, quando profundo o sono cai sobre os homens. Sobrevieram-me o espanto e o tremor.
e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Uhum. Prostou-se à minha frente, Quem- mas não pude quem era discernir esse sua espírito? aparência. Que era esse Espírito que passou e arrepiou os cabelos do corpo? Fala aí. O Espírito da morte, minha santa. Mas a morte Tava não doido podia tirar, não. Para O tragar, Eterno não mas permitiu. passou perto. Passou perto. Para levar, né? Aí diz assim, e parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante de meus olhos, e houve silêncio e uma voz. Seria, porventura, o mortal justo diante de Deus? Seria, acaso, o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aquele que habita em casa de barro. Quer dizer, nós não somos nada, né? Nós O somos homem comparados ao verme. o homem para Deus não é nada. Essa Nunca, passagem olha, aqui, ó. nunca um homem vai chegar à estatura perfeita de um anjo. Aqui no versículo 17. Poderia o homem ser imortal? Poderia sim. Antes do pecado de Adão e Eva, o homem era imortal. E o que fez a gente ser mortal foi o pecado. E Adão e Eva depois se culpou muito, né? Por causa dele veio a morte deles, né? Mas a morte é apenas uma passagem, de uma vida para uma outra. passagem. Você vê que aqui Jó, ele lamentou-se e dizia que bom era quando estava lá na sepultura, antes de ter nascido, junto com os reis, com os príncipes, com os grandiosos, porque ele era uma alma especial. E agora veio para essa vida só para sofrer, rapaz. O que eu fiz a Deus? Será que eu mereço? Será que eu mereço? E será Mas veio para pagar, porque mesmo o justo, sadiquinho, que ele vem para pagar? se sair desse mundo devendo, vai pagar. Ele volta. Ele volta para pagar. Porque Jó aqui, ele está pagando, porque quando você lê o livro de Jó, você não acha razão para que Jó venha sofrer essas coisas, a não ser que tenha uma consequência. Tem. É porque o livro de Deus, a gente só entende ele por partes hoje. A gente não consegue entender o livro do Criador e dos seus servos, dos seus profetas, como a gente entende outros livros. Esse daqui não. Ele é infinitamente... Olha, por exemplo, a nossa mente humana, pequena mente humana, jamais pode compreender tudo que está na Bíblia. A gente estuda, a gente pesquisa. Por que nós estamos lendo uma Bíblia escrita? Mas tem a oral, que explica essa daqui. Hã? No versículo 21, o que fala aí no teu? Versículo 21 aqui na minha Bíblia. Do Rapaz, tem hora que a gente lê a Bíblia da direita para a esquerda. É quando vai ler aquela, da esquerda para a direita. Se lhe corta o fio da vida, o fio da vida. Se lhe corta o fio da vida, morre e não atinge a Sabedoria. A sabedoria está na morte, é? Não, está na alma. Ó, Ruth, mas ainda faltou só um pedaço aqui, né? Fala aí. Não deixou. O meu ele fala diferente, diz. Se vão orgulho lhe é arrancado e morre sem sabedoria. Olha aqui, ó. Tem muitas pessoas, tudo bem, tem muita gente santa, tem muita abençoada, gente sincera. Mas esse nível é só aqui. Só aqui. Se tu morar em casa de barro, repara o que é que diz aqui a Bíblia. Eis que Deus não confia em seus servos e aos seus anjos atribui imperfeição. Quer dizer, os anjos são perfeitos? São. Para nós, para Deus não. Eles têm imperfeições. Aí aqui o 19. Quanto mais aquele que habita em casa de barro. Tu mora onde? Ele diz assim. Ei, tu mora onde? Na casa de tijolo. Tijolo é feito de quê? De barro. De barro. Menos então, ainda poderia confiar os que habitam em casa de argila, cuja função se apoia em quê? Na areia.
E quem pode ser esmagado tão facilmente como os vermes? Quer dizer, nós podemos ser esmagados qualquer hora. Não, essa como enchente verme. não é o que aconteceu naquele país que Não, e morreu. ultimamente foi uma cidade que eu vi hoje, que ontem foi vento para todo canto, destruiu tanta coisa. De novo. Ontem. Não. Eu vi hoje no jornal de manhã. Sabe o que é isso, Ruth? É que se fala de paz, mas não existe paz nesse mundo. Não. A primeira paz deveria ser entre os homens. E eles estão se abraçando, mas querendo um destruir o outro. É. A paz ela deveria ser pelas nações em união. Vão se reúne lá na Caixa do Chapéu e cada um, presidente, promete tanta coisa. A gente não vê nada. Não vê nada. Não vê nada. Agora, você dá uma parada aqui e analisa quanta afronta tem sofrido a natureza. E ela é viva. Ela é viva. Ela é viva, ela se vinga. Ela tem os seus guardiões. Olha, na Líbia foi destruído cidades. Bandida mesmo. Os moradores morreram tudo, não aguentaram. A força da natureza. A terra, ela está mostrando que ela é viva. Ela é viva. Ela é viva. E que ela está, o quê? Ela está procurando se defender do animal chamado homem. E tem lugar que ela muda, né? Ontem mesmo nós passamos lá em Marabá e vimos a praia lá do Tucunaré. E eu estava olhando e disse assim, sempre ficava uma ilha aqui, né? Separada. Hoje em dia tá... Não existe. Não existe. Ruth, tem lugar que não existia praia, agora já tem, porque ela mudou. Quem mora aqui em Marabá há muitos anos sabe que ali, no São Félix, não existia aquela praia. Não. Aquela praia não existiu. Ela veio aparecer quando? Quando foram construir a ponte de ferro aí. Né? Ela veio aparecer. Então, a natureza ela se muda. Ela se incomoda e muda. Muda. Mas ela destrói o que ela vai pegando pela frente. Diz que muitas ilhas, ela anoitece, mas não amanhece, né? É. E a pessoa fica assim, mas como? Só Deus vai explicar. Aquele, uma oração boa para você. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele te dá o espírito de sabedoria. Né? Verdade. Porque a sabedoria é a coisa que ultrapassa os portais para o outro lado. Até o rei, porque tem uma passagem na Torá que diz que qualquer um pode assumir o lugar de um rei, né? Mas de um sábio, não. Então, para ser sábio, estude. Olha, Ruth, hoje, em Israel, nós falamos no início do programa, está em festa. A partir de 6 horas da tarde, entra o ano 5.784 de Adão para cá. As nações onde tem o povo que pratica judaísmo estão festejando. Nós aqui em Marabá, nós temos o Kiddush agora, final da tarde. E amanhã nós não temos lição para estudar amanhã, né? Não tem. Porque a lição da manhã será no outro sábado, que é o encerramento da Torá. Amanhã é a continuação da festa, né? O Aí primeiro dia do ano. Nós vamos para 17 anos estudando a Torá. Né? Porque cada ano a gente estuda a Torá até chegar o último Shabat, que é o número 54. Tem pessoas que, às vezes, nem pega na Bíblia, nem lê e acha que sabe tudo. Quer dizer, nós vamos fazer 17 anos estudando a Torá e eu sei. Eu acho que eu não sei nada, ainda tem muita coisa para aprender, porque todo dia eu aprendo um pouquinho, né? Não, mas se balançar, sai alguma coisa. Eu também, eu não me orgulho assim, de dizer assim, eu sei, não. Eu acho que eu estou me convertendo, sabe? Estou me convertendo, eu não me exalto mais, eu não discuto mais de religião com as pessoas, mas eu mantenho em mim aquela amizade. Todo amigo meu de antigamente, são uns amigos de 50 e poucos anos, Zequinha, Felimar, essa turma aí. É porque, como diz Aurélio Santos, essa turma, o pastor Aísio lá de Castanhal. A ignorância do ser humano é tão grande, a ambição, a sede pelo que esquecem que a natureza tem vida, que Deus protege nossa Amazônia. É isso aí, diz que o coração do Brasil é a Amazônia, né?
Rapaz, eu vou te Ou é falar do mundo? não, o que a Vanessa escreveu aí, louvado seja o eterno na vida dela. É. Porque se tiver uma coisa que eu me alegro até chorar, assim, é quando se trata de preservar a Amazônia, preservar o que é nosso, a natureza. Aí o ser humano é tão ligado à natureza que quando você chega na beira do mar, você sente uma alegria e você vê o tanto que Deus é grande, né? E quando você chega num lugar que tem a natureza, aquele campo, aquelas árvores, até o clima é diferente. Por que, que o nosso mundo está tão quente, a nossa cidade está tão quente? Porque o homem só vê a madeira como dinheiro. Aí vai tirando, vendendo, serrando. Aí faz falta para nós. Quem tem problema de pressão, coitado, sofre que só. Porque é muita quintura, né? Não, esse dia agora está melhorando, mas estava quente, ó. Tava. Quem tem problema de pressão, rapaz, sobe demais. Aqui estava tão quente que a gente comprava os ovos no supermercado. Quando ia abrir, já estava com pinto dentro. Já tava com pintinho. Eu tava com medo de ver já os pintinhos correndo de casa. Rapaz. Tinha que jogar tudo Aí fora. eu falei, não, minha esposa, Tem que guardar não na bote na geladeira. porta da geladeira, porque na porta da geladeira balança o bicho choca. Coloca embaixo da geladeira. Aí foi que, né? Embaixo não, dentro da geladeira. Mas embaixo, Céu. Aí, pronto, não deu mais problema. Mas a gente perdia, era muito óbvio, Tava até do tudo quintal. já com pintinho. Galinha caipira. Por causa da quintura. Ei, mas Xaroto, faro, xirá, xará. Ei. Que o Eterno nos Um dê feliz um ano Rosh para como você, mel. para sua família, para o pessoal lá de Israel, né, israelenses, que estão assistindo a gente hora dessa. Que venhamos prosperar e produzir como os peixes, né? Que sejamos cabeça e não cauda. Que o Eterno venha multiplicar, que o ano de 5.784 seja para todos nós, para você, meu amigo, brasileiro igual eu. Seja diferente de Seja, qualquer outro, seja abençoado, obrigado aí, próspero. ó, tô de coração. Ivanilson. Shalom, O shalom. Eterno abençoe você. Para você que está Shalom. assistindo agora, um bom dia. Para você que vai assistir à tarde, né? Porque tem muita gente assistindo à tarde, né? À Agora, tarde, à noite. À noite, Então, uma boa noite para quem vai assistir à noite. Mas fique na paz. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Tová.